Saudações a todos formandos, sintam-se cumprimentados e bem-vindos a mais uma aula. Bom, na aula passada vimos aquilo que é o enquadramento mais específico referente à nossa formação como um todo. No entanto, deixamos, digamos, para a aula de hoje aquilo que são os princípios fundamentais para a nossa formação, isto é, os princípios fundamentais para a concessão do crédito bancário. Mas lembrar ainda que na aula anterior vimos, digamos, como é que originou-se este processo de concessão de crédito. Isto é, vimos que o processo de concessão de crédito originou-se, digamos que, pelo fato de alguns, digamos que agentes econômicos terem fundos em excesso, colocarem à disposição, ou seja, colocarem aqueles mesmos fundos em excesso à guarda de uma entidade que poderia garantir a segurança destes mesmos fundos e que esta mesma instituição, por, digamos que, ver ou constatar que alguns outros agentes tinham déficit ou necessidades referente a estes mesmos fundos, concediam os mesmos fundos àqueles que tinham necessidade ou escassez destes mesmos fundos. Bom, na aula de hoje iremos dar continuidade à nossa formação, falando necessariamente dos princípios fundamentais para a concessão de crédito. Trago esta aula por quê? Porque é com base nestes mesmos princípios que poderemos, digamos que, ter uma sequência de quais processos ou quais etapas a considerar antes de conceder, antes de financiar uma certa atividade, um certo investimento ou um certo indivíduo que venha a solicitar um financiamento. Bom, e trago como proposta para a nossa aula de hoje, no primeiro aspecto, a identificação dos solicitantes. Sim, uma vez que temos de conhecer, seja instituição, seja indivíduo que vai solicitar um financiamento, que vai solicitar um crédito na nossa instituição. É importante saber como é possível identificar de todas as maneiras possíveis este indivíduo. No segundo aspecto, iremos ver como princípio o valor de crédito. Trago como proposta o valor de crédito como princípio por quê? Porque, bom, dependendo de cada instituição, digamos que há lá uma tabela, seja de valores mínimos, bem como valores máximos, referentes a cada, digamos que, tipo de solicitante. Então, é importante designarmos que, olha, para este tipo de solicitantes, o valor pode variar no intervalo deste montante a este montante. E olha, para este tipo de solicitante, o valor também pode estar dentre este a este intervalo. E também termos aquilo que é digamos que, um valor, digamos que global. Isto é, a nossa instituição concede crédito num valor mínimo de tanto a tanto, no seu todo, sem especificar o tipo de cliente em questão. No terceiro princípio, trago também a questão do período, uma vez que o crédito é, digamos que, uma forma de, digamos que, ganhos ou uma forma de multiplicação de fundos por parte de uma instituição bancária. Então, é muito importante sabermos que a questão do período vai sim ter um impacto ou vai refletir em algumas das transações que possam vir a ocorrer neste processo de concessão de crédito, uma vez que será este mesmo período que irá ditar em quanto tempo o solicitante irá amortizar a dívida, em quanto tempo a instituição bancária irá, digamos que, receber ou ter de volta aquilo que é o valor concedido como empréstimo, em quanto tempo também esta mesma instituição poderá começar a se beneficiar dos ganhos deste mesmo crédito. E o quarto princípio é a questão da finalidade, como também poderíamos designar por destino. Aqui, destino, o mesmo crédito, digamos que será direcionado. Qual é o objetivo ou qual será a finalidade após lhe concedermos o crédito? A instituição bancária deve estar a par desta situação,
uma das razões que faz com que a instituição bancária tenha de estar a par desta situação é o fato de, digamos que, algumas pessoas solicitarem crédito e depois direcionarem para certas atividades que, por lei, não podem ser financiáveis. Temos o Banco de Moçambique como, digamos que, o banco supremo a nível dos bancos nacionais que coloca lá, digamos, algumas políticas. E numa destas políticas, há uma política que visa, digamos que, restringir aquilo que é o financiamento, digamos, ao terrorismo, ao financiamento a certas atividades que possam colocar em risco o bem-estar da sociedade no seu todo. Então, é muito importante sabermos que um indivíduo, ao solicitar um crédito, deve mencionar qual será o destino do mesmo crédito. E também para não dar-se o caso também de estarmos diante de algumas situações de branqueamento de capitais. Iremos ver também com mais vagar nas próximas aulas estes aspectos. E por fim, trago um princípio que, apesar de ser o último, é um princípio chave para que este processo de concessão de crédito seja, digamos que, executado com êxito. Bom, é na avaliação que iremos, digamos que, reestudar ou reavaliar, conforme o próprio princípio já diz, todos os princípios anteriores. É na avaliação que iremos avaliar, digamos, a idoneidade deste mesmo solicitante de crédito. É na avaliação que iremos conhecer melhor este mesmo solicitante de crédito. É na avaliação também que iremos avaliar inúmeras outras, digamos que, situações, inúmeros outros aspectos relacionados a este solicitante do crédito. No segundo aspecto, é nesta mesma avaliação que iremos estudar se o valor solicitado está de acordo ou não com a necessidade do solicitante do crédito. Bom, neste princípio, por que digamos que vou colocar um pouco de ênfase? É que podemos estar numa situação em que o solicitante vai a uma instituição bancária e solicita um financiamento, um empréstimo de 100 mil meticais. No entanto, este valor, digamos que, agrega consigo alguns custos. Para quem não está familiarizado, bom, num processo de concessão de créditos, há custo por parte da instituição que irá conceder esse mesmo empréstimo. Então, a instituição bancária irá, digamos que, irá colocar, sim, esses mesmos custos na dedução do desembolso do mesmo crédito. Então, podemos dar exemplo de 2% deste mesmo crédito ser descontado devido aos mesmos custos. Então, este indivíduo, ao solicitar o financiamento, pode não ter, digamos que, ou pode não, digamos que, com base na sua necessidade, não calcular o valor que, digamos que, será deduzido após os custos do mesmo crédito para o financiamento da sua atividade. Como uma outra situação, é o caso do mesmo indivíduo solicitar 100 mil meticais, enquanto que a sua necessidade são simplesmente de 80 mil meticais. Então, é neste fator de avaliação do valor de crédito em que o gestor de crédito ou agente de crédito irá avaliar se o cliente necessita realmente de 100 mil meticais ou se o cliente necessita meramente de 80 mil meticais. Então, este processo ou este princípio de avaliação é um princípio muito importante mesmo. Bom, ainda no processo de avaliação, será este mesmo princípio de avaliação que irá avaliar, digamos que, aquilo que é o período adequado para a concessão deste mesmo empréstimo. Sim, o cliente ou solicitante pode simplesmente solicitar um financiamento de 100 mil meticais para liquidar em 10 meses. No entanto, aqui não ser possível, por diversas razões, não ser possível com que este mesmo cliente amortize a dívida na totalidade no período de 10 meses. Então, será no processo de avaliação que também irá se estudar se o cliente que solicitou o financiamento de 100 mil meticais está em condições de amortizar este mesmo empréstimo no prazo de 10 meses.
porque há várias variáveis que podem, digamos, impossibilitar o cumprimento ou o pagamento na totalidade deste crédito naquele prazo em questão. Iremos ver melhor ou com mais vagar nas próximas aulas quais podem vir a ser os encargos ou quais podem ser as razões que façam com que este mesmo crédito não seja liquidado naquele período. De seguida, temos também aquilo que é a avaliação da finalidade do mesmo crédito. Bom, isto porque anteriormente vimos que no processo de finalidade o cliente irá mencionar, olha, eu solicito este crédito para destinar a esta atividade ou para destinar a esta finalidade. No entanto, é necessário se avaliar a veracidade da informação fornecida pelo cliente. Então, é neste processo de avaliação que também poderá se avaliar a finalidade descrita pelo mesmo solicitante de crédito. Então, iremos avaliar, iremos analisar para ver se, de facto, o cliente solicita o crédito para destinar a finalidade, digamos que mencionada, ou se simplesmente o mesmo está a solicitar o crédito para destinar o valor de crédito para uma outra atividade não mencionada ou oculta referente ao processo de concessão de crédito. Bom, a nossa aula de hoje foi simplesmente a apresentação desses princípios, mas dizer que ainda iremos estudar, digamos que ainda mais estes mesmos princípios de forma detalhada, de modo a fazer entender como é que podemos, digamos que, tirar vantagem ou como é que estes mesmos princípios podem fazer com que este processo de concessão de crédito seja um processo que ocorra da melhor maneira possível, tanto para a instituição que irá conceder o crédito, bem como para o solicitante de crédito. Isto por quê? Porque podemos ter certos casos em que a pessoa, quem solicita o crédito, inocentemente não saiba que está a colocar-se numa situação não favorável. Então, é o papel do gestor de crédito, é o papel do agente de crédito, após avaliar a solicitação do cliente, aconselhar ou colocar uma proposta que melhor se adeque à necessidade deste mesmo cliente. Bom, a nossa aula de hoje fica por aqui. No caso de haver qualquer inquietação, qualquer dúvida, podem colocar numa das nossas plataformas que de seguida irei colocar aquilo que é esclarecimento destas mesmas inquietações, pois a nossa formação deve ser baseada no esclarecimento, no entendimento de todas as partes. Bom, fico por aqui na promessa de reaparecer, neste caso, na próxima aula para darmos seguimento à nossa formação. Fiquem bem e até as próximas aulas.